Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Política Local. Depois das eleições de domingo, dia 10, o programa está de regresso com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Paulo Ribeiro, vereador na Câmara Municipal de Palmela, na oposição, eleito pelo PSD. O programa está no ar aos sábados às 11 da manhã, em direto, como hoje, e tem repetição aos domingos à 1 da tarde, além de ficar depois disponível nas plataformas de podcast. Temos já connosco Ivan Gonçalves, estão a chegar Manuel Pisco e Paulo Ribeiro. Hoje o tema do programa são as eleições legislativas, em que a nível nacional há ainda uma grande indefinição neste momento, quando ainda faltam apurar os resultados dos círculos da imigração. O PS tem 77 deputados já eleitos, a AD, se contarmos com o Círculo da Madeira, tem 79, são apenas mais 3, e no Círculo da Imigração são eleitos 4 deputados que podem aqui fazer a diferença. Em teoria pode manter-se a AD à frente ou pode até o PS ultrapassar a AD em número de mandatos na Assembleia da República. São os principais resultados a nível nacional, além de que também há a eleição de 48 deputados pelo Chega, 6 pelo Bloco de Esquerda, 8 pela Iniciativa Liberal, 5 pelo Bloco de Esquerda, 4 pela CDU e também 4 pelo LIVRE e a deputada única do PAN. Já no que diz respeito ao círculo eleitoral do distrito de Setúbal, o Partido Socialista venceu as eleições com 31,2% das eleições, dos votos, da percentagem. Tem 7 deputados eleitos. Ivan Gonçalves, já agora aproveito e refiro, não foi eleito, estava mais à frente na lista dos deputados. O Chega ficou com 20,3% dos votos, tem 4 eleitos. A AD ficou com 17,1%, tem também 4 eleitos, e o PCP, a CDU, ficou com 1 eleito, perdeu 1 relativamente ao que tinha em 2022. O Bloco de Esquerda manteve o que já tinha, 1 deputado, a Iniciativa Liberal manteve também o que já tinha, 1 deputada, e o LIVRE conquistou 1 mandato pela primeira vez no Círculo de Setúbal. No caso da AD, não referi, tem 4 deputados, significa que sobe 1 comparativamente com o que tinha em 2022. Portanto, há aqui a conquista de 1 mandato. Temos também connosco, além de Ivan Gonçalves, Paulo Ribeiro. Cumprimento os dois. Bom dia, bem-vindos depois das eleições. Eu ia começar por Ivan Gonçalves, como até já tinha referido. Ivan Gonçalves, como é que classifica estas eleições em que o PS, apesar de ter vencido, perdeu cerca de 40 mil votos no distrito de Setúbal, passou de 10 mandatos para 7, e além disso também temos esta surpresa, para muitos foi uma surpresa, de o Chega ter ultrapassado a AD e ser o segundo partido no distrito? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos, aqui aos meus colegas, ao Francisco, e a quem nos ouve lá em casa. Bom, eu acho que o Francisco já fez também um bom resumo do que foram estes resultados eleitorais. Acho que há um fator a destacar que me parece ser positivo, e queria começar por aí, que foi a redução da inflação, não só da abstenção no nosso distrito, mas também em todo o país. Foi uma tendência geral que se seguiu e, portanto, isso é positivo. Há mais gente a participar no ato eleitoral. Quanto aos resultados em concreto, diria que no distrito de Setúbal
há uma vitória clara do Partido Socialista, uma vitória folgada que tem vindo, que no fundo também traduz aquilo que tem sido a evolução que tem acontecido ao longo das últimas décadas, que traduz uma relação de confiança entre os eleitores e o Partido Socialista, que se vai também sentindo do ponto de vista autárquico. Eu recordo-me, em 2013, o Partido Socialista tinha 2 autarquias, ou venceu 2 autarquias das 13 do distrito. Neste momento tem governo em 6, e eu diria que esta relação de confiança que se vai estabelecendo é também um bom pronúncio para as eleições de 2025, e acho que existem boas possibilidades destes resultados serem alargados. Depois é também destacar, o Partido Socialista não vence só no distrito, vence nos 13 concelhos do distrito, uns de uma forma mais folgada que outra. Em Almada, no meu concelho, a vitória foi também bastante larga, e portanto isso é para nós um motivo de satisfação. E eu acho que é também o reconhecimento das políticas que foram seguidas pelo Partido Socialista ao longo destes últimos 8 anos, e muitas delas que tiveram um impacto significativo na vida dos portugueses. Agora, há um fator que não pode ser ignorado e que eu acho que também contribuiu depois para o resultado a nível nacional, para a tendência a nível nacional. Quando o Francisco diz que o Partido Socialista perde votos no distrito, esse é o resultado da tendência que aconteceu a nível nacional, que perde votos em relação àquilo que aconteceu em 2022, em que o Partido Socialista tinha tido um resultado, eu diria, quase esmagador aqui no distrito de Setúbal, e mesmo a nível nacional teve um resultado muito bom. Se formos, por exemplo, comparar com os resultados brutos do Partido Socialista em 2015, não são muito diferentes. O Partido Socialista teve mais ou menos os mesmos votos a nível nacional do que tinha tido em 2015. Agora, qual é aqui a grande diferença, por exemplo, face a essa eleição? É que, de facto, esta eleição para o Partido Socialista significou uma derrota. Podemos depois debater quais é que são as causas dessa derrota. Eu diria que estes últimos 2 anos, com uma guerra na Europa, com a inflação, com alguns casos judiciais que ainda não estão totalmente esclarecidos e que ensombraram este mandato, não estão esclarecidos, mas devem ser esclarecidos. É bom não esquecer que há um governo que cai por uma suposta acusação ao Primeiro-Ministro que ainda ninguém conseguiu esclarecer, mas pronto, vamos cá também nos próximos meses, nos próximos anos, para perceber, e a história com certeza nos mostrará o que é que de facto aconteceu neste processo. Agora, existe, isso parece-me que é notório, existiu um desgaste da governação do Partido Socialista, existiu, se lhe quisermos chamar assim, um cansaço, e os eleitores optaram por dar a maioria neste caso, o PSD foi o partido, aliás, a AD foi a coligação mais votada. Ainda não é certo que o PSD seja o partido que tem mais deputados no Parlamento, mas ainda assim o Partido Socialista reconheceu logo nessa noite, e Pedro Nuno Santos também foi muito claro a reconhecê-lo. Não existe uma maioria de esquerda para governar, isso parece mais ou menos evidente, e portanto o Partido Socialista será, ao longo destes próximos 4 anos, oposição, e cabe agora à direita, cabe agora ao PSD liderar o governo, com o apoio do Bloco da direita, procurando os apoios à sua direita, procurar também ter um governo estável para estes 4 anos, para fazer face aos problemas do país e para aplicar o programa com que se comprometeu nestas eleições. Acho que é isso que todos os portugueses esperam, e é isso que, democraticamente, nós aquilo que podemos fazer é cumprimentar os nossos adversários. Eu aproveito também aqui por cumprimentar o Paulo Ribeiro, não só pela vitória do PSD, mas também pela sua eleição como deputado da Assembleia da República, e pronto, e dizer exatamente isso, que neste momento é o tempo do PSD liderar o governo e o Partido Socialista será oposição ao longo destes próximos anos. E vamos precisamente passar para Paulo Ribeiro. Daqui a pouco já teremos a oportunidade de analisar as perspectivas de governabilidade. Paulo Ribeiro, ainda antes de lhe pedir um comentário primeiro, mais genérico, aos resultados das eleições, gostava de lhe colocar uma pergunta que não sei se já tem resposta para ela. O Paulo Ribeiro, como o Ivan acabou também de recordar, foi eleito deputado à Assembleia da República. Aqui neste programa está na qualidade de vereador do PSD, tem mandato na Câmara Municipal de Palmela. Já pensou se vai continuar a exercer esse mandato ou se vai tomar outra decisão? Bem, bom dia a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas aqui em estúdio, cumprimentá-los a todos. E antes de falar então dos resultados eleitorais, dizer responder à pergunta, à questão
que é natural que ainda não tenha tomado uma decisão. Claro, que o Francisco colocou. Eu já fui, eu em 2013 fui eleito vereador da Câmara Municipal de Palmela na altura exercia o meu mandato na Assembleia da República enquanto deputado e exerci sempre o meu mandato de vereador sem pelour, vereador da oposição, cumprindo sempre as minhas responsabilidades. Isto foram 2 anos, entretanto muito tempo se passou. É uma avaliação que ainda não fiz, que terei que fazer naturalmente com os meus companheiros do PSD de Palmela, particularmente com eles, perceber as responsabilidades que esta minha eleição para a Assembleia da República me trará acrescidas e saber se é compatível ou não, sempre num pressuposto que não sou muito favorável a estas duplicações de lugares e também é importante que saber respeitar aquilo que são as necessidades de um eleito político numa Câmara Municipal com as responsabilidades de um eleito na Assembleia da República que são mais abrangentes. Mas é uma avaliação que ainda não está feita. Além de que o Paulo Ribeiro também já anunciou, até foi aqui aos microfones da Popular FM, que não seria novamente candidato. Sim, isso já tinha anunciado independentemente da Câmara Municipal de Palmela. Aliás, na altura nem sabia que ia haver eleições para a Assembleia da República, certo, porque não estávamos à espera que o governo caísse. Muito bem. Relativamente aos resultados eleitorais, a nível nacional já se sabe que há ainda aqui uma grande indefinição, há os círculos da imigração por apurar, que podem ditar alguma diferença relativamente ao partido que fica à frente em mandatos. A AD terá mais votos sempre, mas a nível distrital o PSD, apesar de não ter descido a votação em percentagem, foi ultrapassado pelo Chega e o PS continua a ser a força mais votada. É certo que a AD ganhou um deputado relativamente há 2 anos, passou de 3 mandatos para 4, mas o grande crescimento, partindo do princípio que havia uma vontade de mudança, não foi para a AD, foi para o Chega. Como é que interpreta estes resultados e que cenários é que antevê para o funcionamento do sistema nos próximos anos? Bem, como o Francisco disse bem, o partido, falando só a nível distrital, porque a nível nacional já há muitas análises feitas, a Aliança Democrática tinha 3 objetivos basicamente para estas eleições. Uma delas era subir a votação face a eleições anteriores. A outra era aumentar o número de mandatos e, finalmente, contribuir com o seu resultado no Distrito de Setúbal para a vitória da Aliança Democrática e para possibilitar a indigitação de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro de Portugal. No que toca a aumentar o número de votos, o Francisco já o disse, nós subimos 11.487 votos, foram 15,32% face às eleições anteriores de 2022, e foi uma subida que, no caso concreto do Distrito de Setúbal, é a 3ª maior subida em termos absolutos e em termos relativos da Aliança Democrática no país. Só é suplantada por Açores e por Lisboa. Portanto, desse ponto de vista, esse objetivo foi atingido. A subida de mandatos era também um objetivo, é verdade que o subimos, e foi uma subida que não decorre do facto do Distrito de Setúbal ter tido mais um deputado, por força da redistribuição dos lugares pelos ciclos eleitorais do continente. Portanto, o Distrito de Setúbal subiu mais um, mas a Aliança Democrática, mesmo com os 18 que foram eleitos em 2022, teria eleito mais um candidato, ou mais um deputado, e por outro lado, a questão também de, no caso do Distrito de Setúbal, em 2022, se tivesse havido coligação entre o PSD e o CDS,
como houve agora, nós não tínhamos eleito mais nenhum deputado. Portanto, houve aqui uma subida em número de votos e em número de mandatos. Já que o Paulo Ribeiro está a fazer a análise dos resultados distritais, eu recordo que esta noite passada, ontem à noite, houve reunião da Comissão Política Distrital do PSD, creio, e estiveram a analisar precisamente os resultados eleitorais. Por isso é que eu ainda tenho aqui algumas coisas frescas. Imagino que a conclusão seja essa que está... Essas conclusões são... depois há aqui só um outro aspecto que é o terceiro ponto, que é o contribuir para a vitória da Aliança Democrática. Confesso que o contribuir é um contributo que todos damos a nível nacional. Quer dizer, mesmo naqueles sítios onde se tenha mais ou menores, piores ou melhores resultados, o contributo é sempre de todos, porque efetivamente... Com esta diferença de votos, até os concelhos onde perdeu também contam. Claro, todos contam. Agora, eu não estava à espera de que pudesse contar tanto, porque fruto desta grande divisão que houve, desta grande proximidade entre o Bloco da Aliança Democrática e o Bloco do Partido Socialista, sem esquecer o Bloco do Chega, portanto, os três maiores resultados, a diferença à data 2 de número de deputados eleitos é de 2 a favor da Aliança Democrática. A Aliança Democrática só ganhou 5 deputados, só em 5 círculos eleitorais é que aumentou o número de deputados eleitos. Foi o caso de Lisboa, foi o caso de Bragança, de Beja, de Leiria e de Setúbal. E, portanto, desse ponto de vista, eu não posso... O distrito de Setúbal está entre os vencedores. Não está. Não exageremos. O que eu estou a dizer é que, deste ponto de vista, com as condições que estávamos esperando, o resultado não pode ser considerado mau. O que é que eu acho que aqui falha? É que, efetivamente, eu não escondo que estávamos em segundo lugar e que passámos para terceiro lugar. O Chega, aqui, principalmente a sul do país, e eu acho que devemos... eu posso falar sobre isso a seguir, também para não estar aqui a monopolizar a conversa. Mas principalmente a sul do país, implantou-se mais, o voto foi mais substantivo no Chega. No caso do distrito de Setúbal, aliás, em quase todos os distritos a sul do país, exceto Évora, ficou em segundo lugar, exceto o Algarve, que ganhou o Algarve. Mas precisamente para aprofundar esse ponto e para ganharmos tempo, senão depois tenho que lhe estar no final da exposição a colocar esta questão, coloco já, embora o Paulo Ribeiro não diga, era eu que estava a dizer que foi o distrito de Setúbal foi um dos distritos onde o PSD internamente ganhou, o Paulo não diz isso, mas acaba por fazer uma leitura, a Distrital faz uma leitura, para alguns é demasiado cor-de-rosa, e quando digo alguns estou-me a referir a João Afonso, o vereador do PSD na Câmara do Montijo, que aliás obteve o melhor resultado autárquico nas últimas eleições autárquicas para o partido no distrito. É muito contundente, diz numa entrevista que o setubalense já publicou online e que vai publicar na segunda-feira, que a leitura da Distrital é demasiado cor-de-rosa, que o ser ultrapassado pelo Chega foi o maior golpe político da história do PSD na região, e critica a Distrital por não estar a fazer esta leitura e defende que é preciso mudar de estratégia. Bem, olha, eu já tinha tido esta conversa com ele, a Distrital, quer dizer, pelo menos eu, enquanto Presidente da Distrital, não tenho por hábito fazer leituras cor-de-rosa. Não é propriamente uma cor que eu gosto muito e, portanto, tenho alguma dificuldade em fazer leituras cor-de-rosa. Quanto muito podia fazer uma leitura mais alaranjada. Mas, efetivamente, eu percebo o que é que... Eu acho que os partidos centrais do sistema estão muito preocupados com os partidos centrais, quando eu falo do partido, são os seus militantes, alguns dos seus dirigentes, com a questão do Chega. O Chega é uma questão preocupante, mas não é pelo Chega em si. O que é preocupante é que há 1.100.000 portugueses que não encontraram resposta para os seus problemas nos partidos que há anos têm governado o país. Partido Socialista e AD, Partido Social Democrata. E votaram naquilo que lhes parece ser... Não é soluções, porque ninguém encontra ali soluções. O que encontra é um grupo de pessoas que, legitimamente eleitos, fazem mais barulho a denunciar os problemas.
E isso é complicado para a democracia, mas isto é uma lição para os partidos do sistema. Partidos do sistema somos todos nós. Eu, quando digo do partido do sistema, são os partidos que ao longo... governativo. Exatamente, os partidos que têm governado. E isto agravou-se mais, na minha opinião, e por isso é que eu não concordo, e vou só aqui fazer um sublinhado em relação ao que disse o Ivan. O Ivan e o Partido Socialista podem continuar a dizer as questões muito complicadas que passaram neste governo, com a questão da inflação, com a questão dos juros altos e com a questão da guerra na Ucrânia e também a Covid no anterior mandato e agora também a guerra no Médio Oriente. Mas o problema não é esse. Todas essas questões até são perceptíveis. O problema é que nós entramos num nível de degradação dos serviços públicos, dos serviços prestados às pessoas, que levaram a este caldo. Porque nós nunca pagámos tantos impostos e nunca tivemos serviços tão maus. É uma constatação. Mas sem fugirmos aqui desta questão, ainda lhe queria colocar uma outra pergunta diretamente, para concluirmos sobre esta entrevista a João Afonso. Ele diz também, então, que é preciso mudar de estratégia, designadamente no que diz respeito à forma como o PSD olha para o Chega. E defende, claramente, uma coligação para as próximas autárquicas com o Chega, pelo menos no Montijo. Como é que vê isso, uma vez que até é presidente da Distrital? Eu, quanto a estratégias autárquicas, falarei no sítio certo. Não vou fazer estratégias autárquicas nos jornais. Eu percebo que as pessoas gostam muito disso. Não é isso que eu faço. Eu nos jornais o que falo é que é aquilo que eu procuro fazer, é fazer o combate político aos meus adversários, porque não posso ir às reuniões do PCP nem do PS dizer o que penso sobre eles. E bem, mal seria que se eu agora fosse lá dentro e dizer-lhes isso. Portanto, digo cá fora. Eu acho que, volto a dizer, o problema do Chega, do crescimento do Chega, de nós, a sul do Tejo, não foi só no Distrito de Setúbal, a sul do Tejo temos ficado atrás do Chega, não se resolve com politiquices, não se resolve com mais coligações, menos coligações, mais rasteira, menos rasteira. Resolve-se com resolver os problemas das pessoas. É para isso que serve a política. E enquanto nós não percebermos isso, vamos andar a discutir o indiscutível. As pessoas querem lá saber em casa se vamos fazer coligações, ou se vamos dar-lhes uma rasteira, ou se vamos com o A ou com o B. As pessoas querem saber, vocês têm ou não têm soluções para os nossos problemas. É isso que a Aliança Democrática tem que ter e é isso que o governo que o Luís Montenegro irá liderar tem que ter. É a oportunidade. Sem querer perder muito tempo e ficarmos aqui o programa todo neste ponto, mas não posso deixar de lhe colocar uma outra questão, que é, para concluir, creio eu, do meu lado. João Afonso já estava até aprovado num congresso do PSD, com uma moção que foi lá aprovada, o candidato... Apresentada por mim, diga-se. Apresentada por Paulo Ribeiro, o candidato já definido para as eleições de 2025 à Câmara Municipal do Montijo. Agora sai-se com esta tese de que pretende fazer uma coligação com o Chega. Isso coloca em causa esse apoio do partido a João Afonso? Não coloca nada em causa. Não mudou nada. Por mais que não mudou nada do que... A não ser que a Distrital não queira coligação e João Afonso insista, mas nunca poderá fazer. Não, é assim, estas questões não são decididas pelos órgãos distritais. Numa primeira análise, como em todos os partidos, a estratégia nacional, e tem sido sempre igual ao longo dos tempos, independentemente das lideranças, os partidos políticos a nível nacional definem uma estratégia autárquica, uma estratégia legislativa, uma estratégia europeia, nomeadamente na autárquica, definem uma política de alianças, mas essa política de alianças também nunca é imposta a ninguém. Ou seja, ao longo dos anos tem sido admitida a nível nacional uma política de alianças, por exemplo, com o CDS, que tem sido o nosso parceiro preferencial, mas nenhum conselho deste país é obrigado a fazer uma coligação com o CDS ou não. As bases decidirão. Aqui será a mesma coisa. Ainda temos muito tempo no sentido de definir essa estratégia. Mas esse raciocínio que está a desenvolver acho que permite duas conclusões. Por um lado, que em última instância, se a Conselhia do Montijo pretender fazer a aliança, poderá fazê-la,
e por outro lado, se a fizer, não perde a confiança política. Não, eu não disse isso. Isso é um exagero interpretativo. Está a dizer que o último caso é a Conselhia que define a candidatura. Mas com base, por exemplo, vamos admitir um absurdo. Se uma conselhia qualquer do PSD no país quiser fazer uma aliança com o Partido Comunista ou com o Partido Socialista, se a nível nacional entendemos que estes dois partidos não merecem fazer, ou não merecem, quer dizer, não têm políticas condizentes para fazer uma aliança connosco, não o podem fazer, ponto final, parágrafo. A questão aqui é ao contrário, primeiro, a nível nacional, tem que se definir que política de alianças é que podemos ter. E depois, as conselhias adaptam-se a essas, ou seja, se lhes disserem, vocês podem fazer uma coligação com o CDS, como aliás já está definido, neste acordo da Aliança Democrática está definido que preferencialmente vamos agora já nas europeias e depois nas autárquicas, mas nas autárquicas tem a ressalva, caso os conselhos em causa defendam aliás, considerem pertinente uma coligação com o Já disse que isso terá que ser analisado, no entanto, parece-lhe, face aos argumentos e aos resultados eleitorais e aos argumentos usados por João Afonso, que é de ponderar a possibilidade de uma aliança com o Chega, ou mantém aí o não é não que Luís Montenegro usou para o Nacional? Está a ver porque é que eu acho que este tipo de coisas acrescenta ruído. Porque nós já estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Isto é uma questão, isto não é uma questão de lugares. Foi por isso que os resultados foram o que foram. Exatamente. Eu concordo consigo, Manel. Nós perdemos tanto tempo a falar em lugares, em coligações, em coisas... Desculpem a expressão. Mas aqui não estamos a falar propriamente de lugares, estamos a falar da política autárquica. O que nós temos que dizer, quando o líder do partido... na reta final de preparação para a elaboração das listas. O líder do partido colocou duas questões. Disse... O líder do partido colocou duas questões quando se candidatou agora às eleições legislativas. Só governava se ganhasse as eleições, ficasse em primeiro lugar, e não governaria com o Chega. E é isso que ele vai cumprir. Governa porque ganhou, não governa com o Chega, ou seja, não faz. O Chega não entra no governo. O resto, obviamente, que conversará com todos os partidos, medida a medida. A questão é esta: o que vai ter que ser esta legislatura, tal como outras, acho eu, mas esta aqui é mais pertinente isto, não vai perceber se é um bloco de esquerda ou um bloco de direita. O que vai perceber é quem está do lado de solucionar os problemas dos portugueses ou quem está do lado oposto a solucionar os problemas dos portugueses. É esse que vai estar em causa. Muito obrigado, Paulo Ribeiro, e peço desculpa quer a Ivan Gonçalves, quer a Manuel Pisco. Tivemos aqui um pouco centrados neste tema, mas penso que é particularmente atual, interessante e enquadra-se perfeitamente no nosso programa, que é o de tentar perceber, claro, sobretudo aqui a política municipal, autárquica, aquela que nos é mais próxima. Manuel Pisco, pedi-lhe também então a sua análise relativamente aos resultados eleitorais. O PCP perdeu um deputado no distrito de Setúbal, a nível nacional perdeu 2, sendo que em termos de votos foi o único partido, à exceção do PS que perdeu 40 mil, foi o único partido que perdeu votos no distrito de Setúbal. Perdeu 4 mil e qualquer coisa votos, comparativamente com 2022. Todos os outros conseguiram subir, apesar de não terem traduzido isso em mandatos. O Bloco de Esquerda subiu qualquer coisa, a Iniciativa Liberal subiu qualquer coisa, embora residual, mas o PCP desceu e, sobretudo, perdeu um mandato e não é... creio poder dizê-lo com frontalidade, não estou aqui a defender se ideologicamente é bom ou mau, mas não perdeu um deputado qualquer, perdeu Bruno Dias, que era já uma referência no distrito de Setúbal e a quem se reconhece uma capacidade de trabalho, de entrega e de luta pelas causas da região. Faz moça ao PCP, com certeza. Faz moça tudo. Francisco, vai-me desculpar, mas eu vou fazer uma entrada dura. E é logo contra o moderador, contra o Francisco. Quando digo que estamos na reta final para fazer as listas para as autárquicas, eu queria dizer que estamos a entrar na reta final. Entramos no último ano e cada vez isso vai ganhar mais força. Não me distraia, não é isso. O que eu quero dizer? Bom, vamos lá a neutralizar um bocadinho a minha conversa.
Eu acho que, infelizmente, neste momento, a minha perspectiva sobre os resultados das eleições é igual à que era antes das eleições. Ou seja, eu tinha uma preocupação principal, acho que eu referi aqui suficientemente, de que a campanha que se estava a fazer não estava a discutir problemas concretos das pessoas, não se discutia o que é que está a acontecer na saúde, na educação, na habitação, os problemas que as pessoas têm e que lhes está a entravar a vida, a não permitir perspectivas de futuro aos filhos, aos nossos filhos, não é? Aos jovens. Ninguém discutia isso. E discutia, mesmo quando fomos comparar os programas dos partidos, há promessas de tudo a todos. Mas todos estão mais ou menos assim. Todos são mais ou menos assim. PS, PSD, toda a gente está tudo a todos. Ora bem, isso é olhar para dentro, para o seu umbigo. Isso é a política que eu acho que é a causa. E é por isso que esta discussão que está agora aqui a ser conduzida, no sentido de quem é que ganhou aqui, quem é que perdeu, eu não preciso de perdeu o PCP ou o CDU como perdeu nos outros todos, perdeu o PS como perdeu em quase todos, não é? E ganhou ligeiramente, levemente os outros partidos mais pequenos. E subiu muito o Chega. O que é que perdeu mais? Vamos lá encarar a realidade, se queremos olhar para os números. O que perdeu mais foi a abstenção. O que ganhou mais foi o Chega, que teve tanto, quase que preencheu a abstenção perdida. Portanto, o Chega foi buscar aquilo que o Pedro Nuno Santos, a certa altura dizia, depois calou-se com isso, não sei se ele tinha alguma promoção. A maioria silenciosa. Não era a maioria silenciosa, para não falar silenciosa, a maioria o eleitorado invisível. Sim, exato. É a mesma ideia. São as pessoas que, no final de contas, nós todos pensávamos aqui candidamente, que andávamos aqui nos jogos partidários, de que se tinha afastado das eleições definitivamente, mas que não. São pessoas que perceberam a certo ponto que o sistema democrático jogado como está a ser jogado, como tem sido jogado entre os partidos da arte da governação, deixou-os esquecidos para sempre. Aqueles mais velhos, e agora a que se juntou, e o peso decisivo é esse, a geração mais nova sem perspectivas, vê-se, caramba, mas a nossa democracia nunca resolve nada. O interior todo do país. O Algarve, que vive dos imigrantes que lá trabalham, sem os seus imigrantes que trabalham no Algarve, não havia a riqueza que o turismo gera. Não havia, porque não são os locais para esses lugares. No Alentejo todo, a mesma coisa. Quem está em Balezão, quem está em Beja, quem está em Odmira, aquela gente, existe agricultura, há lá produção industrial que não reverte para os locais porque não está lá a mão de obra. Eles já se iram embora para Lisboa, já não estão lá. É um problema que nenhum partido tem de querer olhar de frente, que é a questão, deixou de ser tema, a questão do equilíbrio entre o litoral e o interior, deixou de ser tema, ninguém mais pensa nisso. Nestas eleições não foi. Nem nestas eleições, nem há muitos anos. Há muitos anos. Em eleições anteriores esteve mais presente. A certas alturas, quando os sociólogos que faziam estudos e diziam que é isto, é preciso olhar para isto, é preciso olhar para isto. Mas isso foi para em 2005, no tempo do Sócrates, já que houve olhares desses. E que são o excesso de algumas reformas na administração pública, na modernização administrativa. Passou de moda. Depois tivemos a moda do ambiente. Passou de moda. Este ministro do Ambiente que lá esteve, não sei o que é que ele fez em relação ao ambiente. Não deu por nada, não é? Mas a política ambiental deixou de ser problema. Olha, a solução que encontraram foi começar-se a pagar caro. Nas taxas de transitos que as pessoas têm que pagar. Bem, mas isso já é outro tema. O que eu quero dizer é que nós todos estamos a fazer de políticos, a querer conduzir os nossos interesses partidários em frente, sem ter espelho retrovisor, mas a querer olhar para trás. Estamos sempre a olhar para trás, para o passado, pensando tudo devia ser como era antigamente. Não é. Não é porque... E pior do que isso, e continuar a usar o mesmo taticismo político-partidário. Exatamente. Se demonstra agora que quase todos os partidos estão à mesma nesse registro. Nenhum de nós contribui para um olhar objetivo sobre a situação e a distribuição dos rendimentos, da riqueza, a especialização produtiva. Isso tem que ser resolvido, a questão das migrações. É que nós temos ao mesmo tempo a queixa dos imigrantes que vieram para cá e temos a constatação de que sem esses que vieram para cá, trabalham no país todo, na hotelaria, na distribuição das comidas, naqueles empregos que nos nossos jovens não querem, nem estão em condições de ter, porque o nosso jovem mal tem alguma possibilidade de chegar a uma licenciatura. O que é que pensam todos da classe média? Os filhos da classe média pensam o quê? Ir-se embora. Ir para fora. Agora, e temos outra coisa que é preciso também olhar com objetividade. O que está a acontecer em Portugal não é novidade absolutamente nenhuma.
como é habitual, nós somos os últimos a chegar às mudanças sociais e políticas. Somos os últimos. Para ver o futuro basta olhar lá para fora. Basta olhar lá para fora, começou na Áustria, olha o que está a passar em Espanha, olha o que está a passar na Holanda, está lá o homem do Chega, que é o Wilders, que está há 6 meses a tentar fazer governo, desistiu de fazer governo, portanto são 3 blocos, não é? Aquilo deslocou-se todo o eleitorado para a direita, extrema-direita, aquilo que era, a gente chamava à direita, os sociais-democratas, os democratas cristãos, passaram a ser o centro, e os partidos socialistas, e os outros mais à esquerda, são o bloco à esquerda. Portanto, 3 blocos. Há muitas situações de ingovernabilidade. Na Itália não aconteceu com a Meloni, porque a Meloni institucionalizou, digamos assim. E acho que é o melhor remédio para estas soluções. Quem tem votos assume a responsabilidade pelas soluções para o país. Portanto, a gente tem que discutir as coisas mais no plano daquilo que é necessário resolver os problemas das pessoas. Se não fizermos isso e andarmos a contar espingardas, quero dizer, contar cadeiras no Parlamento, cadeiras na Câmara Municipal, cadeiras aqui, essa foi a causa do reavivar, do voltar ao tabuleiro eleitoral, daquele eleitorado que todos os partidos descansadamente pensavam que já tinha desistido de participar. Não desistiu, só não tinha representantes. Ora, onde é que eles foram encontrar o representante? Quem diz que está contra os outros todos, que não resolvem problema nenhum. Não resolvem problemas de emprego, não resolvem problemas de saúde, não resolvem problemas de educação. Manuel Pisco, perante essa sua leitura, eu tenho que lhe colocar esta pergunta. Então, à luz disso que acabou de dizer, como é que vê esta decisão já do PCP de apresentar uma moção de rejeição na Assembleia da República logo quando o Governo for ser votado? Vês neste quadro, quer dizer, cada um está a pensar em si no seu umbigo, não compreendo, quer dizer, eu fui ler a resolução do Comitê Central dia 12 de março, não é? 12 de março, 2 dias depois das eleições, e não vejo lá essa decisão. Mas depois, no dia seguinte, começou a ser noticiado que, sem haver governo, sem haver programa eleitoral, já se tinha decidido, e depois ouvi o secretário-geral dizer que é para marcar posição. Estamos todos a marcar posição, isso é marcar passo. Eu não entendo isso em termos de estratégia política. Portanto, e fazer isso, se o PS faz isso, se o PCP faz isso, se o Bloco de Esquerda, olha, o Bloco de Esquerda teve uma atitude desafiante, a honra lhe seja feita, não é? Vamos lá discutir isto, a pensar o que é que está a passar. Era bom que essa era uma questão que também queria colocar, era mas bom que essa discussão talvez fosse feita, não é? Que é para perceber de que forma é que os partidos que têm cedido à esfera do poder têm contribuído para resolver problemas das pessoas, da população, porque isso é que é fazer política. O resto é distribuir lugares de poder. E na distribuição de lugares de poder e na apropriação de lugares de poder, atenção, toda a extrema-direita, não é agora deste quadro político, é já dos antecedentes, toda a extrema-direita tem uma história terrível, que é aquela que liquida a democracia. Já vimos isso com Trump, não quis aceitar os resultados eleitorais. Já vimos isso com Bolsonaro, não quis aceitar os resultados eleitorais. Vimos isso 5 anos atrás com o Hitler, quando chegou à maioria, não quer ceder o lugar. Todos os regimes ditatoriais podem nascer, nos últimos tempos, têm nascido de regimes democráticos já. E é esse ponto de risco a que estamos a chegar. Se não quisermos discutir o essencial da política, como na última fase da intervenção do Paulo Ribeiro estava a dizer, não é? Que é resolver os problemas e eternizarmos esta história de discutir polémicazinhas locais, distritais, nacionais, quem é que vai, quem é que não vai. Vocês reparem na atitude quer do Pedro Nuno Santos, líder do PS, e do líder do PSD, do Montenegro. Mas estão-se a fazer de mortos. Nem querem pôr a cabeça de fora, deixa lá ver o que é que passa. Quer dizer, ironia das ironias, mas eu acho que isso até, do meu ponto de vista, era a coisa mais interessante que podia acontecer. Eram os resultados da imigração agora dar um empate entre o PS e o PSD, e eu depois queria ver como é que o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que engendrou esta tramóia, este Presidente da República foi o causador desta tramóia. Ele tinha a obrigação... Mas segundo o seu próprio raciocínio, engendrou, quer dizer, pelo menos no máximo antecipou, porque mais cedo ou mais tarde iria-se colocar olhando para lá para fora e para a evolução do sistema e o descontentamento. Dizer porque é que criou esta tramóia. Porque, sendo ele, na cabeça dele, não há melhor analista político. E na cabeça de muitos portugueses, até eu considero um extraordinário analista político. Pois depois descai para uma coisa que é algum maquiavelismo, não é? Ele quer conduzir os factos políticos, quer conduzi-los, não é? Ora, ele tinha a obrigação de saber, depois de uma maioria absoluta de um partido só, que ele mandou abaixo, havia uma situação em que todas as razões de queixa contra o sistema político haviam de começar a vir ao de cima. Ninguém previa, eu também não, que engrossassem de forma assim em avalanche, como aconteceu agora. Praticamente foi-se buscar quase toda a abstenção.
Isto é significativo. Ainda há mais abstenção, ainda é possível, Sim, ainda é possível que o Chega chegue a segunda ou terceira a nível nacional, a segunda ou primeira a nível nacional, porque há muita abstenção para isso e o protesto ainda pode aumentar. A 797 mil eleitores a menos, ou seja, nós votaram mais 750 mil e o Chega teve mais 720 ainda há mais, o Chega está a 723. Então, uma diferença de ainda há 50 mais 30 e tal, 35% mais do que isso de pessoas que não votam. Grosso modo, a votação do Chega veio em enxurrada da abstenção. Ou seja, essas pessoas não se tinham abstido da vida social e política, não tinham representantes e puseram o seu voto naquele que está a dizer que todos estão mal, todos estão errados e está a querer baralhar o sistema todo. E este sinal tem que ser respeitado, porque as pessoas não tinham representação no PCP, no Bloco de Esquerda, no PS, no PSD, no CDS, não se sentiram. Já tiveram o seu percurso a experimentar soluções de melhoria de vida para as pessoas. E elas, numa faixa significativa, neste milhão e tal, neste quase milhão de pessoas, é mais, porque depois há os outros fiéis aos partidos, não é? Porque nós temos aqui aquilo que corresponde aos 2 milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza. Os partidos políticos que nós temos não estão a representar essas pessoas. Esse é o problema, não é cá quem é que tem mais lugares ou menos lugares. E bastante os jovens, já há estudos sobre isso, do CESOP, por exemplo, que aponta que uma boa parte da resposta a estes resultados, designadamente à parte mais surpreendente, reside muito nos jovens com o ensino secundário e não tanto nas pessoas com mais idade, como inicialmente se pensava poderiam ter alimentado o Chega. Ivan Gonçalves, não sei o que é que quererá dizer mais, mas há aqui um aspecto que eu gostava que nós também analisássemos, que era o de governabilidade, e aduzindo aqui a tentativa da esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda, para que exista uma convergência à esquerda. Eu perguntava-lhe que utilidade é que vê nesse esforço, se é apenas para o imediato, perante o cenário que temos agora, ou se agora terá pouca utilidade e será mais numa perspectiva de futuro e sistemática, estrutural, de responder aos desafios que estes resultados eleitorais colocam. Bom, eu fui ouvindo várias coisas aqui dos meus colegas e tinha aqui várias coisas a acrescentar, mas vou começar então por responder à pergunta do Francisco. Esse repto que o Bloco de Esquerda lançou, e eu acho que o Partido Socialista, por exemplo, podia ter tido uma atitude tática de não responder a esse repto, para depois entrarmos naquela chicana política para ver quem é que convidou, quem é que tomou a iniciativa. Acho que isso agora é o menos importante. Aquilo que eu acho importante é que os partidos à esquerda falem. Porque, e esse é um bom princípio, por todos os motivos, por tudo aquilo que nós já aqui falámos. E vamos ver, o Chega, acho que nós para discutirmos o Chega e o fenómeno da extrema-direita europeia e mundial íamos precisar de um programa inteiro e não íamos ter provavelmente conclusões, porque até hoje ainda ninguém percebeu como é que se param estes movimentos. Eu também não tenho certezas sobre isto. O Manel Pisco falava sobre a institucionalização destes partidos, a necessidade de os institucionalizar. O caso da Meloni é muito particular em Itália, porque a Itália precisa do dinheiro da União Europeia e, portanto, teve que abandonar toda uma narrativa até anti-europeísta que foi construindo, mas que, por exemplo, a extrema-direita em Portugal não tem, porque é preciso também perceber isto. Em cada ponto da Europa, a extrema-direita tem um discurso adequado àquelas que são as circunstâncias de cada momento. Em Portugal, o Chega não fala em sair da União Europeia. A Le Pen, por exemplo, fala em atacar as instituições europeias, e a Meloni também falava, mas, enfim, institucionalizou-se de certo modo. Agora, a Itália também não é um exemplo, tem uma conjuntura política diferente, sempre teve, portanto é muito difícil retirar exemplos para o resto da Europa daquilo que é a política italiana. Eu olho também para o que se passa, por exemplo, em Espanha, em que o Vox foi de alguma forma institucionalizado, e a verdade é que o Vox parece que bateu no teto. Não sabemos se bateu no teto ou não, mas a verdade é que o Vox já teve mais votos do que tem hoje. É um dos poucos casos da Europa que é assim, que a extrema-direita já subiu e agora não vai desaparecer, porque continua a existir. Mas eu diria que o ponto mais importante para nós, que democratas que acreditamos na democracia liberal, etc., é que o Chega joga fora destas regras. E, portanto, dentro daqueles partidos que jogam segundo as regras que nós defendemos, existem naturalmente partidos com soluções mais liberais, de direita, se assim quisermos, e partidos mais da esquerda. E o que é evidente, o que parece ser evidente, é que a esquerda,
um pouco por toda a Europa, está a ter dificuldades em dar respostas aos problemas das pessoas, naquele que é um campo que naturalmente devia ser seu, de falar para a grande maioria, falar transversalmente para a sociedade, em particular para aqueles que estão em situações mais vulneráveis, mas para falar para toda uma comunidade. E, portanto, enquanto que a direita, isto de uma forma também muito simplista, mas enquanto que a direita tradicional tem uma solução mais de aprofundamento da globalização, até diríamos, se quisermos, de alguma desregulação, mas pelo menos do funcionamento do livre mercado, a esquerda tem que ter soluções diferentes, no fundo, para tentar travar o adensar das desigualdades, e não está a conseguir que as suas ideias passem. E, portanto, essa reflexão tem que ser feita no interior dos partidos, mas também tem que ser feita em conjunto, e portanto eu acho muito bem que o Partido Socialista converse com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o LIVRE. Não é com certeza para formarem um governo nesta fase, porque estes partidos farão parte da oposição, mas é porque a esquerda tem que conversar e tem que procurar soluções que sejam comuns. É claro que cada partido tem a sua identidade, cada partido tem as suas propostas. Não se esqueça do que pretendia ainda em termos de notas antes de responder a esta pergunta, mas eu tenho que complementar a pergunta. A proposta ou a ideia do LIVRE de contar a maioria como se o Chega não existisse, isso faz algum sentido? Eu ia falar isso. Isso, obviamente, tendo em conta aquilo que foi isso era, vamos ver, eu acho que a proposta faz sentido. Ou seja, acha que faz? Acho que faz sentido, no sentido em que o Chega é um partido que funciona fora destas regras. E, no fundo, aquele não é não de Luís Montenegro deveria significar isso. Ou seja, deveria dizer, há aqui um partido com o qual nós não contamos e que está para lá disto tudo. Agora, nós também sabemos que se os partidos de esquerda se juntassem hoje em dia para formar governo, a direita chumbaria esse governo. E é por isso que o secretário-geral do PS disse muito bem que não há condições para haver um governo de esquerda, não há condições para o Partido Socialista liderar uma alternativa de governo e, portanto, se remete à oposição. Há aqui várias coisas que se têm passado neste processo que eu acho que não são Ivan normais. Gonçalves, desculpe lá voltar atrás, mas o Ivan Gonçalves acha que, em teoria, em tese, a proposta era boa, quer dizer, é apenas por razões aritméticas e por não ser viável que a põe de parte, de resto acha que era... Eu acho que era de levar a tese, sério uma proposta dessas? Se o não é não fosse um não é não, como se fez, por exemplo, na Alemanha, em que a CDU não fala com a AfD, os partidos democráticos depois têm que encontrar formas de governar, e se o Bloco da Esquerda Democrática tem mais deputados que o Bloco da Esquerda da Direita Democrática, faz sentido de forma de governo. Mas não é essa a situação que temos cá em Portugal. Certo, Ivan Gonçalves, mas parece-me que é uma forma ligeira de ver a coisa e que é até uma espécie de batota eleitoral. Eu, quando olho para essa proposta do LIVRE, parece-me absurda, antidemocrática, desonesta politicamente e extremamente perigosa. Porque, e agora vendo cada um destes 4 pontos de forma muito telegráfica, parece-me absurda porque é como se não existisse um regime regulado constitucionalmente e que não pode ser ultrapassado assim de forma apenas ligeira como está a ser proposto. Segundo, antidemocrática, quase pelas mesmas razões, e porque isso significaria estar a encostar a direita e a confundir a direita com a extrema-direita e, de uma vez quase por todas, definitivamente, afastar Não, é ao contrário. Uma das partes... É não confundir a direita democrática com a direita não democrática. Deixe-me só acabar, Ivan Gonçalves. Parece-me também desonesta, porque era uma forma de ganhar na Secretaria umas eleições, ignorando uma parte da Assembleia da República, quando o que democraticamente os partidos de esquerda deviam fazer era não fecharem-se apenas em si mesmos, mas convocar também o PSD e encontrar uma solução com todos os partidos que se considera que são moderados e que respeitam o regime, e não aproveitar aquilo que foram estes resultados para beneficiar e eleitoralmente conseguir-se uma maioria. E depois acho extremamente perigoso,
porque ao fazer-se uma solução deste tipo, poderia ser pior a emenda do que o soneto. E as pessoas que até agora têm andado a defender linhas vermelhas relativamente ao Chega e a tentar responder ao fenómeno do populismo de uma determinada maneira, poderiam começar a acreditar que afinal não vale a pena, porque os partidos do sistema entendem-se de uma outra maneira e acabam por perverter aquilo que é a vontade popular e democrática, e portanto poderia ter efeitos contrários aos que são desejados, não é? Eu acho que nós se calhar devíamos fazer um programa só para falar sobre Devíamos fazer um programa sobre isto. Porque eu também, sobre todos os argumentos que usou, posso usar o contrário. Porque, por exemplo, eu não acho nada que... aliás, ninguém tem uma fórmula absoluta para lidar com a extrema-direita e que tenha resultado em lado nenhum. Isto é o que se faz, ou seja... fazer um cordão sanitário, todos os partidos democráticos fazerem um cordão sanitário à extrema-direita, é o que se faz. Mas todos os partidos fazerem um cordão sanitário, não é alguns partidos depois aproveitarem esse cordão para si, para o seu benefício. Não é o... O Ivan está-se a esquecer de uma coisa. Os partidos não são donos da democracia, não podem fazer... Quem decide são os eleitores. É para se os eleitores decidiram votar neles, o que é que vocês querem fazer? Querem dar-lhes mais gás? Isso é uma visão sobre, eu acho que é uma visão ingênua sobre a forma como estes partidos funcionam. Se calhar se na Alemanha em 32 os partidos democráticos se tivessem juntado todos para impedir a extrema-direita de governar, em vez de tentarem institucionalizar, é óbvio que eu não estou a comparar o Hitler com a extrema-direita atual. Agora, vocês caem nesses exageros e depois só lhes dão gás. Mas é um raciocínio que faz todo sentido, não é? Este que o Ivan está a defender. E ver o Hindenburg, que era o Presidente da República, quando deu posse ao Hitler, o que fez foi deu-lhe posse na perspectiva de que ele se institucionalizar. Pronto, foi uma estratégia, correu mal, claramente, não é? Pronto. Eu não estou a dizer que... eu não tenho sequer certezas, se querem que vos diga, sobre qual é que é a melhor forma de lidar com estes partidos, porque eu até concordo com grande parte daquilo que vocês foram dizendo. Agora, eu acho que aquilo que nós temos que garantir é que nos partidos democráticos há governo e oposição. Nos partidos democráticos, ou seja, no quadro democrático, porque a pior coisa que nós podemos fazer é mesmo que os partidos democráticos todos se entendam para deixar a extrema-direita de fora e não deixando alternativas dentro do quadro democrático. Mas tem que haver uma oposição clara, como ao longo destes anos houve, o Partido Socialista governou, o PSD liderava a oposição e agora passamos por uma fase diferente. O PSD governa, o PS lidera a oposição. Ter aqui uma solução em que os partidos democráticos todos se juntam, que é, no fundo, é fazer aquilo que vocês estão a dizer que não se deve fazer, não é? Que é afastar a extrema-direita do poder e portanto, dar-lhes todo o capital de queixa. Eu também não acho que essa seja a solução. Acho que essa é, aliás, a pior solução de todas. E, portanto, felizmente, não me parece que seja essa a solução que o Partido Socialista vai adotar, mas eu acho mesmo que este é um tema que nós devíamos aprofundar, até porque eu discordo profundamente daquilo que o Francisco aqui disse, e não acho que o Rui Tavares seja propriamente intelectualmente desonesto. A proposta ou a ideia é que... Mas não é esse o fundo da questão. Aquilo tudo que o Francisco Leite disse, é possível em democracia. Não há mal nenhum, ou seja, não contar a proposta da IEL, ou a proposta que foi feita de não contar com a extrema-direita, com o Chega, não é viável. É viável, o livro. É viável. Mas qual é o mal de haver um programa que seja apoiado pelo Partido Socialista, como já foi noutras ocasiões, menos explicitamente? Não é viável, Manuel Pisco. Porquê é que não é viável? Porque, quantas vezes isto é o entendimento de esquerda, o PSD não ia... Mas diz ou não ia com prejuízo próprio. Só com prejuízo próprio podia apoiar uma coisa dessas, não é? Não, diz o que diz, está o que está a dizer. Mas isso não é a perspectiva realista da política. Se nós colocarmos no plano real, ele disse aqui muitas vezes que o PSD, enquanto estava ao governo do PS, não tinha matéria para se distanciar do Partido Socialista. Portanto, nem lhe fazia oposição. Nem lhe fazia no tempo do Rio e continua a nem lhe fazer agora no tempo do Montenegro. Portanto, a política do PS e do PSD não podia ser muito diferente, não era muito diferente. Não havia razões de oposição. E o PSD nunca foi capaz de marcar uma posição de oposição com alternativas àquilo que o Partido Socialista estava a fazer. Por isso, os resultados foram à tangente. É verdade. Por isso, os resultados foram praticamente iguais. A resposta popular foi essa. Bem, é a mesma coisa. Mas isso não sustenta essa ideia de que poderia funcionar uma ideia desta. Mas porquê é que não há de poder funcionar se quiserem fazer política a sério? Pela razão que estou a dizer. Ouça, deixe-me dizer a ideia até ao fim, que é para me calar. Ia só falar de matemática. A ideia a sério é: quais são os problemas a resolver? Resolvemos a questão da saúde?
Resolvemos a questão da habitação. Resolvemos a questão da justiça, que também está de pantana, está num pântano também. Resolvemos estas questões essenciais para a população. Não pode haver aí pactos de regime. Se isso Pactos acontecer... de regime, é diferente apenas um entendimento à esquerda para que os, É um entendimento para que o entre- Chega fique é um fora. entendimento entre uma Tem maioria. que passar Ou- sempre com o PSD. Não, não é? atenção, É um estes entendimento entre entendimentos, uma maioria. os chamados pactos de Isto regime, pode ser feito sem o podem Chega, ser, cara. aliás, podem ser entendimentos com todas as forças. Aliás, houve um debate que o líder do PSD, o Luís Montenegro, teve a oportunidade de explicar isto. Há um pacto que foi feito há muitos anos de justiça, salvo erro no tempo do Marcos Mendes, entre o PS e o PSD. Mas depois, na discussão parlamentar da filigrana dos várias soluções, todos os partidos entraram. É claro que depois, na votação final, se calhar só votaram 2 partidos, mas havia soluções em 2 Havia terços da contributos lei todos, em que não é? havia contributos de todos. E isto é o que deve funcionar sem que, Mas, opa, sem que Paulo, sabe, percamos a isso nossa... Isso é o dia-a-dia, não é, Ivan? Isso é o dia-a-dia do Parlamento, claro. exatamente. Claro. Quer dizer, às vezes quem está de fora, mas não é o caso do Paulo ou do Manuel do Francisco, quer dizer, isso é o dia-a-dia do Parlamento. Claro. Todos os partidos discutem todas as leis. O Ivan Gonçalves há pouco queria dizer mais qualquer coisa e a conversa tomou outro rumo e tem Não, quer falado dizer, menos porque tempo. acho sim. que o raciocínio do Francisco basicamente é dizer a extrema-direita conta para a direita democrática formar governo. Não, conta... o meu raciocínio, já agora só clarificar Isso é- numa isso é o frase. sistema ficar o refém da Ivan, extrema-direita, o meu não sei se raciocínio isso não é é muito- esse, o meu raciocínio é a solução e a resposta ao Chega não pode ser só com o entendimento dos partidos de esquerda, tem que ser também com o PSD. Não é a esquerda deixar o PSD de fora e querer com isso eliminar o Chega, porque assim está a tirar a esquerda partido para si própria. Não, está a tirar partido se a esquerda fosse... Essa ideia do Rui Tavares era se a esquerda democrática tivesse mais votos e mais mandatos do que a direita democrática. Porque, pelos vistos, isso Mas pode na acontecer, lógica mas dele será por tem. 2 ou 3 votos. Mas na lógica dele tem. Não, vamos lá ver uma coisa. É por 2 ou 3 mandatos, ou 4, que a esquerda democrática tem mais votos, tem mais mandatos do que a direita democrática. Portanto, é esse... Eu não acho... Ivan, aliás, isto não, do Rui isso é Tavares- outra do Rui discussão. Tavares O que é isso da esquerda dá outra democrática, discussão. Ivan? Este tema dá um Não, eu programa, incluo o na Ivan esquerda tem democrática, razão. essa é outra discussão, e eu incluo nessa esquerda democrática o PCP e o Bloco de Esquerda. Pronto, já lá sei, está. já podemos ter essa Eu tenho discussão. algumas dúvidas sobre isso. Eu sei que sim, essa era outra discussão. É votos. Aquilo que eu acho é óbvio que para isso era preciso existir um acordo entre todos os partidos democráticos, até devia ter sido estabelecido provavelmente antes das eleições. Isso não é manifestamente possível hoje em dia em Portugal. Desde logo com o PS e o face ao PSD cenário que nós são temos. os que têm maiores obrigações de regime e são Vamos lá ver, aqueles que mas não o falam em PS falar. mas o PS sempre disse que viabilizaria o governo do partido mais votado. E Só já falta- disse que o só vai falta fazer. dizer agora. Pois, exato, sim. Bem, mas O nós, PS já disse que nós não temos- aprova uma moção de rejeição ao governo. Quer dizer, aliás, quem não assumiu esse compromisso foi o PSD. Mas isso é Porque de uma- todos nós sabemos o que é que o PSD faria se o PS fosse o partido mais votado. O PS ainda pode ser o maior grupo parlamentar do... É porque esse também é outro ponto, só mesmo para terminar a dizer isto. É que o Presidente da República atrapalhou-se nesta sua vontade de ter um governo de direita, começou a ouvir partidos sem os votos estarem todos contados, sem os resultados estarem definidos, e começou a ouvir Ivan, coligações... isso acontece Começou sempre. a ouvir coligações. Não, acontece sempre quando os resultados o permitem. Neste caso, nós não sabemos qual é que vai ser, por exemplo, o grupo parlamentar mais representado. Eu Até tenho uma porque desconfiança, mas não posso o dizer. Presidente. Até porque o Presidente começou a ouvir coligações, que é uma coisa que nunca existiu. O Exatamente. Presidente da República, na formação do governo, houve os partidos Ele representados tem no uma Parlamento. uma Constituição Não só houve para ele. coligações. As coligações já não existem. E não é líquido que o PSD seja o grupo parlamentar mais votado. Isto não quer dizer que o PSD não venha a ser o partido que é indicado para formar governo. Aliás, em 2015, Cavaco Silva fez aquele circo de chamar o PSD por ser o partido mais votado, não precisava de o fazer porque já havia uma maioria de esquerda e era evidente. Agora, neste Então, caso... mas isso é uma contradição. Não, o que Então, eu estou a o dizer... PSD foi o partido mais votado, era o maior grupo parlamentar. Vocês acham que, e bem, que devia ter, que foi Não, mal ó, Paulo convidado em 2000 aquilo- Havia Aquilo uma que o maioria de Presidente esquerda, da mas agora há uma República- maioria de direita. Aquilo que o Presidente da República faz é, interpretando os resultados eleitorais, pedir para formar bem, o governo. Ora, eu até aquilo posso- que vai acontecer nesta eleição é que Marcelo Rebelo de Sousa dirá a Luís Montenegro para formar governo, mesmo que o PS seja o partido com mais deputados, não é? Porque Não sei. neste momento estão empatados.
Neste momento estão dificilmente Olha, vão mas ter. saltar aqui um Mas raciocínio. eu vou só dizer uma coisa provocatória para terminarmos. Que até Mas estamos em cima da hora. só para eu terminar, eu não falo. mesmo em cima da hora, falta um minuto, já não o temos- Ivan falou em 2015. Tem que ser telegráfico, Eu sou Paulo. jurista, O Manuel eu também estava quer na dizer qualquer Assembleia coisa. nessa altura. A solução de 2015 é constitucionalmente e democraticamente válida. Não, Pronto, não Paulo, está em causa. desculpe, temos Não, que mas deixar claro, aqui, dizer uma mas coisa, isso não está em mas causa. a raiz desta radicalização começa em 2015, com o que António Costa fez. A raiz da radicalização Paulo, começa peço aí. desculpa por não poder pelo amor de desenvolver. Deus. Manuel O meu Pisco, para depois programa- haver também 30 Sim. segundos É para que o... Este governo da Geringonça foi o que teve melhor aceitação popular em Ok, décadas. Mas certo. pronto. Sim. Portanto, isso quer dizer que a gente está sempre desconfiado de que a solução governativa, a viabilidade governativa é o principal da política. Não é. E se continuamos por este caminho, o Chega continua a encher. A prioridade, e é esse o passo que é preciso dar, os partidos políticos têm que começar a discutir a sustentabilidade social e económica. Reparem, Talvez o próximo programa os seja nomes que sobre estão a isso. ser chamados para Ministro Manuel. das Finanças. É alguém que venha pôr travão e dizer que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não se Manuel pode fazer o Pisco, outro. peço desculpa e também... Sustentabilidade social e económica é a questão da política. Faltam 15 segundos, temos que nos despedir. Voltamos de hoje a 8 dias, sábado às 11 horas. O programa repete domingo à 1 da tarde e ficará disponível nas plataformas de podcast. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até de hoje a 8 dias. Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local.